todos os dias. Os prisioneiros cantavam com Paulo e com Pedro agora. Até que numa noite, sem que nenhum detento chegasse, os portões foram abertos e os 2 soldados, que novamente estavam em serviço, descerão. E diante de Pedro, soltaram-lhe as cadeias, apoiaram-lhe e disseram que ele estava livre. As pernas inchadas, os soldados lhe haviam levado um bordão, um alforje com algumas iguarias para a caminhada e um cantil com água. Pedro se dirige à parede onde estava Paulo detido, abraça-o pela primeira vez e segreda-lhe: Paulo, vamo-nos. E o pregador de Jesus Cristo responde-lhe: não posso. Paulo, eles nos vieram libertar. Não posso, Simão. Paulo, é a nossa oportunidade, Paulo. Vamo-nos. As igrejas precisam de nós. Não, Simão. Se tu queres, vai, mas eu ficarei. Oh, Paulo, vamo-nos, Paulo. Não posso, Simão. Vai tu, eu me quedo. Os soldados, porque não podiam perder tempo, haviam saído dos seus postos, levaram Simão pelos braços, subiram com ele a pequena apertada escada. Um deles levou Simão à porta capena, deu-lhe o alforje, o cantil, o bordão, para que dali ele pudesse afastar-se o mais rapidamente possível. E Pedro se foi, respirando o ar balsamizado da noite, com dificuldade de caminhar, na medida em que os pulmões se foram alimpando com o ar oxigenado da noite. Foi-se-lhe facilitando a movimentação, e Pedro se afastando de Roma, podia sentir no ar o perfume exalado pelos loendros, que se arrebentavam na floração da estação. E mais ao longe, podia ver a lua a refletir seus raios de prata nas águas correntes do Tevere, do rio Tevere que corta Roma. Os casarios de mármore, com as tochas pendidas e fumarentas, aquela hora da madrugada, e Pedro se agiganta para correr, sem poder, para apressar os passos, com dificuldade. E já estava longe, já não podia avistar Roma. Guardava na alma a sensação de liberdade. Pensava nos novos planos, de pregar evangelho em outras condições, fora de Roma. O dia começa a clarear e narrará mais tarde num notável e conhecido romance, Sienkiewicz, essa saga de Pedro e sua fuga e sua relação com Jesus. O livro chama-se Quo Vadis, e nesse livro Sienkiewicz diz que ao fugir de Roma, quando o dia começou a aparecer ao longe, quando o manto branco leitoso da manhã estendeu-se sobre as montanhas, anunciando o dia, Simão, que andava a passos largos, viu que na mesma estrada em que se achava, mas no sentido oposto ao seu, vinha um forasteiro de passos rápidos, como se dirigisse a Roma.
E na medida em que aquele forasteiro se aproximava, Simão Pedro se apercebia que o conhecia. Os traços eram inconfundíveis. A cabeleira ao vento, a túnica, o manto sobre os ombros naquelas horas frias da manhã, a resguardar-lhe o corpo. Mas aquele homem deveria ser, com certeza é ele. Mas por que passa tão longe? Por que não me mira? Por que não me vê? E quando passou bem próximo, Pedro se deu conta de que se tratava do homem de Nazaré. E estranhou porque não olhava, porque a ele não se dirigia. E correu, e abandonou o bordão, e segurou pelo antebraço. E o mestre se detém. Dispineico, pela corrida, Pedro olha o olhar do mestre tão triste e pergunta-lhe a frase que dá nome ao livro. Quo vadis, Domini? Para onde ide, Senhor? E o mestre lhe redargui. Vou a Roma, Simão. Tu que me prometeste cuidar do rebanho, agora tens medo de morrer? Eu irei para cuidar daqueles que abandonaste. E se necessário for, entregar-me novamente aos homens para morrer outra vez. Deixa-me ir contigo, Senhor. As lágrimas rolaram quente dos olhos de Simão. Caiu em si relativamente à fragilidade do seu gesto. Entendeu a Paulo. Deixa-me ir contigo, Senhor. E quando estabeleceu o equilíbrio, tomou do bordão para voltar a Roma, o mestre havia desaparecido. Pedro marcha para Roma. E quando cai a tarde, estava chegando no pátio do quartel de polícia de Tigelino. Os soldados, agora de plantão, aprisionam-no. Os dois que lhe haviam dado liberdade estavam presos para morrer, como de fato morreram. Antes de ser levado à intimidade da prisão, ele pediu a um dos soldados que queria falar da clarabóia para dentro, no que foi consentido, e com as lágrimas abundantes do remorso, Pedro se dirige ao amigo. Paulo, ó Paulo, sou eu que retorno. Paulo, tu tinhas razão. As igrejas já não precisam de nós. E se alguém tem que morrer, sejamos nós os primeiros. Na tarde do dia seguinte, Paulo e Pedro estavam à frente da centúria, que na porta capena se dividiu em dois grupos. O queria levar a Paulo para ser decapitado como cidadão romano. Tinha direito a uma morte mais leve pelo fio da espada. Enquanto Simão Pedro, segundo as tradições, seria levado para o Monte Vaticanum, onde se ergueria mais tarde a Basílica, onde foi crucificado de cabeça para baixo. E os dois, naquele distante ano 64, penetraram o mundo espiritual, deixando um legado de coragem, de luta, de disposição, àqueles que desejassem seguir a Jesus. Quo vadis, Domini? Para onde ide, Senhor?